Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre uma vulnerabilidade de segurança que saiu semana passada. Na verdade saíram duas, a Meltdown e a Spectre, mas eu quero falar hoje sobre a Meltdown porque essas vulnerabilidades elas ganharam a grande mídia, todo mundo falou a respeito porque o impacto dela é muito grande, é o tipo da vulnerabilidade que está no núcleo do processador. E por causa disso, a solução para ela é um negócio muito difícil, você solucionar sem ter impacto no desempenho das máquinas, certo? Muito bem. Então, antes de mais nada, vamos dar crédito a às pessoas que merecem. Deixa eu mostrar aqui a página a página do pessoal que identificou. Foi reportada aqui, ó, essa é a página, a Meltdown foi reportada independentemente por esses três times aqui, por Jean Horn, Werner Haas, Thomas Prescher, Daniel Cruz, Moritz Lieb, Stefan Mangar e Michael Schwartz. Se eu falei o nome de algum errado, me desculpa, porque eu não sei falar esse nome direito não. Muito bem. Para falar a respeito da vulnerabilidade, antes de falar dela, eu quero mostrar a você, se você não é da área, como é que um processador funciona com relação a como é que ele isola um software do outro, como é que ele implementa a questão dos níveis de segurança, de forma que um software não acesse as regiões de memória do outro, certo? Basicamente, essa tarefa de implementar os níveis de segurança, impedir que um software acesse dados e código de outro, é implementada pelo sistema operacional com suporte de recursos que ficam no seu processador. O processador dá suporte em hardware de forma que todas as vezes que o processador ele detecta que uma instrução ilegal, uma operação ilegal está sendo realizada, ele para a operação e avisa ao sistema operacional através de uma falha que algo errado está acontecendo, certo? Como é que ele faz isso? Ele basicamente ele implementa esse conceito aqui de níveis de privilégio, anéis de privilégio, onde cada software executa em um anel de privilégio. Os softwares, cada tipo de software. Os softwares aplicativos, normalmente, todos eles executam no anel 3 e no anel 0 eu só tenho normalmente um único software executando no anel 0, que é o kernel do sistema operacional, certo? No anel 0 eu tenho o kernel e no anel 3, normalmente, eu tenho os demais aplicativos, certo? Tem sistema que implementa alguma coisa também no 1 e no 2, mas como tem processador que às vezes só tem dois anéis, o mais normal é que ele só tenha um anel 0 ou só tenha um software executando no anel 0, que é o kernel, e um software executando e os demais softwares executando no anel 3, que são os softwares aplicativos. Qual é a função de cada um? No anel 0, o sistema operacional tem a função de gerenciar todo o hardware, como também impedir que os demais softwares acessem regiões de memória um dos outros e executem instruções privilegiadas. O software que roda no anel 3, no caso é o nosso aplicativo, por exemplo, o Firefox, idealmente ele deve saber, ele sabe que existe sistema operacional, porém ele não tem como acessá-lo diretamente, a não ser por uma chamada de sistema. Ele não pode ler a memória desse cara do kernel do sistema operacional, porque no kernel tem dados sensíveis, normalmente dados sensíveis. Tem o mapeamento das regiões de memória de todos os outros processos. Se ele souber isso, provavelmente ele consegue acessar, ele vai conseguir saber onde outro processo está na memória, que já é um passo para acessar esse outro processo, certo? O kernel, por executar no nível 0, ele tem acesso a todos os demais softwares que estão executando no nível 3. Esse ter acesso quer dizer poder ler a região de memória, poder escrever na memória, poder terminar o aplicativo, enquanto os softwares que executam no anel 3,
eles não podem acessar a memória do kernel diretamente, porque dentro da memória do kernel tem coisas sensíveis que o kernel usa para gerenciar todos os processos e evitar que um processo, um programa em execução, um aplicativo acesse outro, dados de outro e comprometa a segurança do sistema, certo? Mas aí como é que ele implementa isso? Como é que o kernel junto com o processador implementa isso? O processador ele vai executando continuamente os aplicativos e todas as vezes que ele detecta uma operação ilegal, seja uma instrução ilegal, seja um acesso de memória ilegal executada pelo aplicativo, ele avisa ao núcleo do sistema operacional. O núcleo do sistema operacional vai decidir o que fazer com o aplicativo. Normalmente, ele envia um sinal de falha de segmento e, se o aplicativo não capturar o sinal, o aplicativo é terminado. Sendo que, embora algumas vezes, não necessariamente o aplicativo vá ser terminado, o kernel, o processador, idealmente, ele não entrega ao aplicativo aquele dado que ele solicitou ilegalmente. O processador não entrega ao aplicativo o dado que ele solicitou ilegalmente. Aqui foi o Firefox, né? Quando ele morreu, o kernel matou ele. Mas ele não entrega o dado que ele solicitou ilegalmente. Mas assim, o que é essa operação ilegal do ponto de vista do software? Uma operação ilegal é uma coisa como essa aqui, ó. É uma linha de código como essa. Nesse pequeno exemplo aqui, eu declaro uma variável apontador e uma variável caractere, um apontador para caractere e um caractere. Eu movo o endereço do kernel para o apontador e depois eu tento acessar a região apontada, a região do kernel, movendo o conteúdo para a minha variável. Quando eu executo isso aqui, quando o processador executar esta linha, ele percebe que essa operação aqui é ilegal e ele vai avisar ao núcleo do sistema operacional e o sistema operacional vai enviar o sinal para o processo, podendo terminar o processo se ele não capturar o sinal. Só que o que acontece? Nessa falha, na Meltdown, eu não tento mover, os criadores, eles não tentam mover o dado diretamente do núcleo do sistema, da região de memória, para uma variável do meu processo atacante. O que ele faz? Ele tenta utilizar esse valor que está no núcleo como índice para um vetor de teste. Por que como índice para um vetor de teste? Porque é o seguinte, essa linha aqui, quando o programa é gerado, ela é quebrada em várias outras, que pode ser uma coisa desse tipo aqui, ó. 3 instruções diferentes para executar aquela linha. Aí o que acontece? Como são processadores, esses processadores modernos, todos eles possuem execução especulativa, ele não executa uma instrução dessa por vez, não. Ele tenta executar as 3 ao mesmo tempo. No que ele tenta executar as 3 ao mesmo tempo, essa instrução que vai disparar a falha, antes que ela termine, essa aqui já foi acionada. O que quer dizer que esta ser acionada? Quer dizer que o vetor de teste indexado pelo valor que está no kernel, ele vai ser usado para mover o conteúdo do vetor de teste para uma variável qualquer. Na prática, essa linha nunca executa completamente, mas o que acontece? Embora ela não execute, essa linha ela chega a acionar as linhas de controle da cache, de forma que a memória cache já começa a trazer da memória principal para ela o dado presente nesta linha, na linha indicada por RAX do meu vetor de teste. Ela começa a trazer o dado presente nesta linha, indexada por RAX do meu vetor de teste, enquanto essa instrução aqui está sendo executada, enquanto essa outra está sendo executada também. Acontece que, quando essa instrução é detectada que existe uma falha, é uma instrução ilegal, esta aqui é interrompida também. As demais que vêm após elas também são interrompidas, só que as linhas de cache já foram acionadas e o valor presente na variável vetor de teste indexado por RAX já começou a ser trazido da memória RAM para a memória cache.
Aí o que é que o aplicativo o atacante faz depois? Ele mede os tempos de acesso a cada uma das 256 posições de 4K do meu vetor de teste, e aquela que tiver mais tempos de acesso abaixo do valor limiar de acesso ao dado quando está na memória, ele considera que aquela linha possui o índice que corresponde ao valor que estava presente na memória do kernel, certo? Como é que a gente vê isso em ação? É fácil, vamos ver esse negócio em ação. Eu comecei a implementar isso aí, mas precisava de algumas coisas em Assembly que ainda estava um pouco além do meu domínio, porque eu não tenho muita hábito de programar em Assembly não, só de vez em quando. Só um instante, por favor, enquanto eu abro a câmera de novo. Certo? Aí eu vim aqui, eu comecei a implementação, mas não está pronto ainda. Mas eu vim aqui, o pessoal já tem disponível no GitHub uma implementação, certo? Vamos dar uma analisada nela. Quais são os passos dessa implementação? A primeira coisa que ela faz é fazer uma estatística do valor médio do tempo de acesso para uma linha de cache quando a variável está presente na memória cache, ou o valor médio do tempo de acesso para uma linha do meu vetor de teste quando ele está presente na memória cache, e o valor médio do tempo de acesso do meu vetor de cache, do meu vetor de teste quando ele não está presente na memória cache, certo? Que é esse bloco de código aqui, ó. A primeira coisa que ele faz é isso. Ele verifica os tempos de acesso para o meu vetor de teste quando a linha está presente na memória cache e quando não está, e calcula os valores médios e depois ele calcula um valor de limiar, certo? Como é que ele faz isso? Ele expulsa essa rotina aqui, ó. Primeiro ele faz os testes trazendo com todo mundo na cache e depois ele expulsa todas as linhas do vetor, ele expulsa a primeira linha, ele vai expulsando e fazendo a medição do tempo para trazer da memória para a memória cache, da memória RAM para a memória cache, certo? Para encontrar esse valor aqui, ó, quando não está na memória cache. Como é que ele faz? Ele expulsa com essa rotina. Cadê? Com essa rotina aqui. Oh, desculpa, eu estou aqui todo. Ele expulsa com essa rotina e depois ele traz várias vezes. Ele traz 1 milhão de vezes e calcula os valores médios. Depois que eu estou de posse dos meus valores médios e do valor limiar, o que é que eu faço? Eu não, né? O que é que os desenvolvedores fazem? O que é que eles fizeram? Eles tentam 1000 vezes cada posição de memória apontada. Tenta 1000 vezes cada posição de memória apontada. Primeiro ele limpa o vetor de teste, expulsa todo o vetor de teste para a memória RAM. Depois, isso é cada interação, né? Depois ele lê o dado, ele tenta acessar a memória do kernel e depois ele faz a medição do tempo. Isso aqui, esse CFlush Target, essa linha aqui, você está vendo que ele está expulsando todas as linhas do meu vetor de teste da memória RAM, da memória cache para a memória RAM. Essa segunda linha aqui, Speculate, o que é que ele faz nela? Em Speculate, ele aciona a falha de acesso, ele tem aquelas instruções que eu mostrei, tem algumas a mais aqui, mas ele aciona a memória, tenta acessar a memória do kernel, desloca o valor da memória do kernel, 12 bits à esquerda, para casar com a linha de cache, a linha do vetor de teste correspondente, e depois ele tenta trazer um dado
desse vetor de teste para o registrador RBX. Essa instrução aqui, como eu já falei, ela nunca é concluída, mas ela é iniciada. Ela é iniciada trazendo o dado da memória RAM, da linha correspondente do meu vetor de teste para a memória cache, e depois eu vou fazer a medição de todas as linhas e vendo qual dessas linhas está com valor abaixo do limiar e qual dela tem o maior número de vezes. Aí você pode perguntar, mas como é que o processo não termina? Não termina porque o processo executa uma instrução ilegal. O processo não termina porque ele colocou o manipulador aqui para o sinal. Ele colocou o manipulador para o sinal. Então, todas as vezes que o sinal de falha de segmento, falha de acesso é disparado, o manipulador é acionado e ele desloca o resultado para cá. Após a linha que aciona a falha. Desculpa, para essa linha aqui. Aquele ali é por causa de 32 bits. Aqui é de 64. Certo? Aí depois que ele faz isso, é só rodar essa linha aqui. Essa instrução check. Essa instrução check, ela faz o quê? Ela verifica para cada linha do meu vetor de teste quem está abaixo da memória do limiar. E quem está abaixo, ele incrementa. Certo? Quem estiver abaixo do limiar, aquela entrada, ele vai incrementar. Depois disso, o software vê qual foi a entrada que foi acessada mais vezes e ele retorna o índice daquela entrada como sendo o byte que está... Como sendo o byte que está presente na memória RAM do kernel. Certo? Vamos só ver agora como é que isso aqui funciona. Como é que esse negócio acontece. Eu baixei previamente. E vamos executar aqui, certo? Nessa minha máquina. Só um instante, por favor. Pronto, aqui, ó. Aqui já compilou. Como é que o negócio acontece? Primeiro ele fez a estatística dos tempos de acesso ao vetor de teste quando a linha está na memória cache, deu 38 nanosegundos, e quando ela não está na memória cache, deu 101, ou quando ela não está na memória cache, deu 272. Esse valor é o valor de limiar. Depois ele vai acessando cada uma dessas posições de memória correspondendo a 1 byte. Certo? Ele tenta cada uma das posições 1000 vezes. E para cada vez que ele tenta uma posição, ele vê quais são as linhas do vetor de teste que estão com seu tempo de acesso abaixo do limiar, correspondendo ao tempo de acesso, correspondendo assim ao tempo de acesso de uma linha de cache, de uma linha do vetor de teste presente na memória cache. Então, para esse byte aqui, ó, a linha 25, ela foi acessada 303 vezes de cada 1000. Eu tenho outras linhas que também foram acessadas, mas a que mais foi é a linha 25. Então, é provável que o caractere presente no kernel seja um byte, um caractere correspondente a 25, ou a 25 em hexa. Certo? A 25 em hexa. Depois aqui, 73. Essa linha aqui, ó, a linha 73, foi acessada 311 vezes. Então, cada de 1000, das 1000 leituras que ele tentou fazer em cima do byte presente nessa posição de memória, 311, a linha 73 de vetor de teste estava abaixo do limiar. Foi a linha que mais esteve abaixo do limiar. E assim ele faz para todas as entradas. Aí você observa que aqui nessa sequência, nessa coluna, tem um caractere, tem uma linha inteligível version, que é um banner do kernel do Linux. Certo? Então o exploit funcionou. O exploit funciona, obviamente.
Qual é a solução para isso? A solução para isso ela não é trivial, não. Porque o que os sistemas operacionais, na verdade, não tem uma solução sem mudar o processador. O que os sistemas operacionais estão fazendo é um workaround para evitar que o processo tenha acesso ao núcleo do sistema. Só que isso envolve tirar o núcleo do sistema da região de memória mapeada do processo. Ao fazer isso, ele vai sair da memória cache também. Então, todas as vezes que o processo chamar o kernel, vai ter que carregar as linhas de volta para a memória cache, e isso vai ter impacto no desempenho. É por isso que você vê alguma coisa do tipo dizendo, vai ter 30% de impacto no desempenho, até 30%, porque isso envolve uma mudança na arquitetura dos núcleos dos sistemas operacionais para evitar que o núcleo do sistema esteja mapeado na região de memória, porque ele pode estar mapeado e o acesso desabilitado, mas ainda assim, com essa exploração, o processo ele tem acesso ele pode inferir os valores presentes na região de memória do kernel, certo? Pronto, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido alguma coisa. Se você gostou, curta, por favor, para eu ter mais empolgação. Um abraço e tudo de bom.